O sinistro lobisomem de Pacatuba. Mistérios proibidos e aterrorizantes revelados em 12 noites. A chuva caía forte sobre Pacatuba, como se o céu estivesse derramando lágrimas de um desastre prestes a acontecer. O vento soprava, uivando como um lobo faminto, enquanto Vânia, de 34 anos, tentava distrair a pequena Ana com histórias do folclore brasileiro. Mas naquela noite, as lendas que pareciam tão distantes agora se insinuavam na realidade. Um barulho vindo do quintal a persegue, um arranhar agudo que faz seu coração acelerar. Frio na barriga, ela hesita, a luz da lanterna trêmula e a brisa traz consigo um cheiro de terra molhada e algo mais, algo que a faça arrepiar. Na manhã seguinte, a cidade estava em alvoroço. Dona Melinda, a vizinha idosa que sempre contava histórias de lobisomens, tinha desaparecido. O pânico se espalhou como um incêndio em palha seca. Vânia ouvia as mães sussurrarem, os olhares cheios de desconfiança, enquanto os rumores giravam em torno de um lobisomem que poderia estar à espreita, em busca de vítimas. A ideia que antes era apenas uma fábula tornou-se uma sombra ameaçadora, muito próxima dela. Enquanto tentava manter a calma para Ana, o inquietante realismo das conversas a consumia. A cada noite, os eventos estranhos se acumulavam. Os ruídos no quintal se tornavam mais insistentes, sombras dançavam nas paredes e uma figura enigmática, o novo vizinho que todos descreviam como gentil, começou a se tornar uma fonte de desconfiança. O medo se infiltrava pela cidade e a polícia parecia impotente, alimentando ainda mais a paranoia coletiva. O que havia acontecido com Dona Melinda? As respostas se tornavam mais evasivas à medida que a ansiedade crescia. Certa noite, após escutar mães falando sobre um ritual que poderia estar ligado aos lobisomens, uma decisão arriscada tomou conta de Vânia. Pesquisando sozinha, ela voltou para casa com a mente fervilhando. Ao entrar, encontrou Ana no sofá, desenhando freneticamente com feição assustada. Ao se aproximar, Vânia ficou paralisada. O que estava diante dela era uma criatura aterrorizante, peluda, com garras afiadas e uma expressão feroz que parecia exatamente com as descrições de Dona Melinda. O desespero correu em suas veias. Ela sabia que precisava fazer algo para proteger a filha. Mas antes que pudesse organizar um plano, um sussurro proveniente do quintal interrompeu seus pensamentos. Vânia correu até a janela, os batimentos do coração ecoando em sua mente. E então, com o olhar fixo nas trevas, percebeu que estava sendo observada. Uma figura mal definida sob a luz da lua, uma presença arrepiante que a língua do medo não conseguia explicar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O clima tenso se tornava insuportável. A cada noite, as sombras no quintal pareciam se aproximar mais, e a imagem desenhada por Ana não saía da cabeça de Vânia. O que realmente havia acontecido com Dona Melinda? A terrível verdade estava prestes a ser revelada. E, quando menos esperasse, o grito estrondoso ecoou pela noite, ressoando como um sino mortal, preenchendo o ar com um terror incontrolável. O que realmente estava à espreita nas sombras? E até onde Vânia iria para proteger sua filha? Na noite seguinte, o silêncio era profundo, mas Vânia não conseguia relaxar. A tempestade tinha dado uma trégua, mas a tensão no ar era palpável, uma nuvem de ansiedade que parecia sentar sobre os ombros dela como um peso insuportável. Ana ainda estava desenhando, a caneta riscando o papel com frenesi, mas desta vez havia algo diferente. A pequena murmurava palavras ininteligíveis, seus olhos fixos em um ponto distante da sala, como se estivesse tentando entender alguma coisa que a mãe não podia ver. Aninha querida, o que você está desenhando? Vânia perguntou, tentando manter a voz calma, mas a inquietação ceipava através das palavras. Um lobo, mamãe, um lobo muito triste, respondeu Ana, sem desviar o olhar. Ajoelhando-se ao lado da filha, Vânia se forçou a olhar para o papel. A imagem era perturbadora.
Um lobo, de olhos intensos, quase humanos, estava cercado por uma floresta densa, árvores se contorcendo como braços esqueléticos prestes a agarrá-lo. Vânia sentiu um frio na espinha. Triste. Por quê? Ele quer que alguém o ajude, mas tem medo de ser machucado. Ana falou em um tom sombrio e o coração de Vânia disparou. O que exatamente sua filha tinha percebido? O medo dela era tangível e isso não fazia bem à mente de Vânia. Ao olhar para o quintal pela janela, a imagem do lobo desenhado tomava forma em sua mente e o sussurro do vento parecia trazer consigo o eco de uma advertência antiga. O animal que estava à espreita poderia ser uma ferocidade dominadora ou uma alma perdida, e essa incerteza pesava sobre ela. De repente, um barulho cortou a noite, um estrondo seco, seguido pelo rugido de algo grande se movendo entre os arbustos. Vânia saltou, a adrenalina a fazendo agir antes que o raciocínio tivesse a chance de se manifestar. Ana, fique aqui, ela ordenou, antes de correr para a porta de trás. Com a lanterna tremendo em suas mãos, ela abriu a porta devagar, seu coração batendo tão alto que parecia ecoar nas árvores. O quintal estava escuro, mas algo se movia entre as sombras. Vânia fitou a direção do som, tentando visualizar a criatura. Então ela viu, uma forma peluda, baixa e esguia, se contorcendo em passos furtivos. O lobo? Ou uma sombra de algo muito pior? O céu estava coberto de nuvens, mas um relâmpago iluminou a cena por um breve momento, revelando mais do que ela esperava. O novo vizinho, o homem gentil que todos admiravam, estava ali, seus olhos vermelhos brilhando como brasas, fixos em Vânia. Um sorriso estranhamente largo se formou em seu rosto, quase sobrenatural. Vânia congelou, a lanterna quase caindo de suas mãos. Ele avançou devagar, um movimento fluido e predatório, como um lobo se aproximando de sua presa. Você está tentando entender o que está acontecendo, não está? A voz dele era quase hipnotizante, sussurrante como a brisa fria da noite. Não tenha medo. Às vezes, a escuridão nos oferece mais luz do que podemos imaginar. Sem saber se aqueles olhos a estavam consumindo em sua essência ou se ele na verdade era a resposta que ela tanto procurava, Vânia teve uma ideia aterradora. E se, de alguma forma, o homem soubesse o que havia ocorrido com Dona Melinda? Quem é você? Ela conseguiu perguntar, a voz trêmula. A luta entre a curiosidade e o receio a fez hesitar. A expressão dele se iluminou com um mar de diversão, quase como se ele estivesse mais interessado em um jogo do que em uma conversa. Ah, Vânia, a verdade é sempre mais complexa do que as lendas que você escuta. Mas você está bem perto de descobrir. E nessa fração de segundo, a sensação de que o mundo ao seu redor poderia desmoronar voltou. Alguém precisava ajudá-la a salvar Ana, antes que a noite inteira se tornasse sua prisão. Como exatamente ela poderia agir contra um lobisomem que andava disfarçado em pele humana? Enquanto Vânia tentava encontrar uma saída, um rosnado profundo ecoou nas trevas, e algo mais estava se aproximando. Um alerta latejante em sua mente. O que era essa nova ameaça? Sua única defesa é uma lanterna que tremia em sua mão. Havia um caminho a ser seguido, e Vânia sabia que precisava decidir rapidamente. Ela respirou fundo, o terror a envolvendo, e então ouviu o grito de Ana ecoar da casa. O que estava acontecendo lá dentro? A calma exterior da cidade de Pacatuba havia se tornado um campo de batalha, e todas as criaturas da noite começaram a se unir na escuridão. Qual seria exatamente o próximo movimento de Vânia? E mais importante, que segredos ela desvendará antes que a última noite a atingisse com toda a sua força? A escuridão parecia ter ganhado vida própria, envolvendo Vânia em uma nuvem de pânico. O grito de Ana reverberou em sua mente como um eco demoníaco, e ao mesmo tempo, a voz do vizinho com seu tom sedutor aprendia como uma marionete em suas cordas. Ela precisava agir, precisava salvar a filha, mas o que poderia fazer contra aquela força que dominava a noite?
Com a lanterna balançando, Vânia deu um passo para trás, decidida a voltar e proteger a Ana. Mas logo, o rugido que a havia afastado da segurança da casa se fez ouvir novamente, mais próximo, como se a criatura realmente estivesse a observar. O homem do sorriso sinistro ainda estava ali, seu olhar invadindo a mente dela. A escuridão parecia ter ganhado vida própria, envolvendo Vânia em uma nuvem de pânico. O grito de Ana reverberou em sua mente como um eco demoníaco, e ao mesmo tempo, a voz do vizinho com seu tom sedutor aprendia como uma marionete em suas cordas. Ela precisava agir, precisava salvar a filha, mas o que poderia fazer contra aquela força que dominava a noite? Com a lanterna balançando, Vânia deu um passo para trás, decidida a voltar e proteger a Ana. Mas logo, o rugido que a havia afastado da segurança da casa se fez ouvir novamente, mais próximo, como se a criatura realmente estivesse a observar. O homem do sorriso sinistro ainda estava ali, seu olhar invadindo a mente dela. Devagar, Vânia. Você sabe o que deve fazer. Ele murmurou, seus lábios curvados em um sorriso que misturava compaixão e malícia. Ignorando o seu instinto de correr, uma ideia tomou conta de suas sinapses. O lobo, ele só queria ajuda, certo? Vânia se forçou a pensar. A conexão entre o desenho de Ana e a realidade estava se tornando mais clara. Aquela criatura, fosse o que fosse, não era apenas uma ameaça, era uma súplica disfarçada de ferocidade. "Aninha!" Vânia gritou, a voz soando como uma súplica. "Estou vindo!" Um impulso de coragem a invadiu e ela avançou novamente para a porta. Neste momento, uma sombra se projetou atrás dela. Vânia se virou, a lanterna iluminando brevemente a figura monstruosa emergindo da escuridão. Era uma enorme criatura peluda, o lobo de verdade, mas ainda não tinha certeza se era um demônio ou um ser perdido. "Não olhe para ele! Não olhe!" O vizinho disse com um tom que misturava preocupação e divertimento, como se estivesse prestes a rir de uma piada trágica. "Olhos e corações puros, Vânia, você sabe disso." A criatura parou um instante, observando-a com seus olhos profundos, e ela percebeu que ali estava a tristeza que Ana havia retratado. Havia uma dor, uma busca, mas, ao mesmo tempo, um profundo instinto de autopreservação rugia dentro dela. "Por favor", ela quase implorou para a criatura. As palavras que saíam de sua boca soavam como um feitiço, convictas e desesperadas. O lobo a escutava, e gradualmente o rosnado deu lugar a um leve gemido, algo que parecia humano. Então, uma janela se abriu em sua mente. E se a resposta para a salvação de sua filha estivesse em compreender a criatura? "Você só quer ajuda", Vânia disse em um sussurro, tentando se conectar com o que poderia haver de humano ali, disfarçado pela ferocidade. A figura pareceu hesitar, mas a escuridão se adensou ainda mais. Um som de arranhões ecoou por trás dela. Outra ameaça se aproximava, e não era só o vizinho que estava ligado a essa profundidade de terror. "Saia da frente!" o homem gritou, seus olhos agora pulsando com uma fúria intensa. Nervos se apincharam em seu peito. Vânia rosnou de volta, não mais como uma presa, mas com uma determinação voraz. A coragem que uma vez teve desapareceu, substituída por uma nova forma de medo, mais racional. Mas os sons de Ana, ainda abafados, incendiavam sua vontade de lutar. Ela precisava entrar na casa, precisava se proteger e proteger a filha. Se o vínculo com a criatura fosse a chave, ela estava disposta a tentar. Mas quando finalmente se virou para correr, encontrou a porta já entreaberta e uma silhueta familiar estava parada na entrada. Dona Melinda, seu olhar vazio e assombroso, um vácuo de consciência que prometia segredos mais terríveis que aqueles já vividos. "Vânia", ecoou sua voz em um tom que gelou o coração da mulher no lugar.
O que estava se desenrolando nessa noite poderia ser mais do que um simples ato de bravura. As linhas entre o que era verdade e o que era ilusão estavam se esvaindo, e Vânia teria que encarar aliados e inimigos tudo ao mesmo tempo. Ela teria que escolher o lado que a garantiria a proteção não apenas dela, mas de Ana também. O que mais estava escondido nesse escuro labirinto de segredos? A verdade poderia custar a alma dela ou a liberdade de sua filha. Estaria Vânia pronta para enfrentar o que se desenharia a seguir no coração da noite onde o terror havia tomado forma? A única certeza era que a próxima revelação viria e ela não poderia evitar o desfecho que se aproximava. O ar estava pesado, como se o universo estivesse contendo a respiração, antecipando o que estava por vir. Vânia ficou paralisada diante da figura de Dona Melinda. A luz da lanterna tremulava, projetando sombras que dançavam no rosto da mulher, revelando traços de uma tristeza que se misturava com algo muito mais sombrio. "O que você está fazendo aqui?" Vânia perguntou, a voz quase um sussurro, preenchida por um temor ancestral. "Vânia, minha querida, o que você não entende?" Dona Melinda começou, mas o rugido do lobo ecoou novamente, fazendo com que ambos se virassem. Ele estava mais próximo, uma massa de pelos negros e intensos olhos refletindo a luz da lanterna. A conexão entre eles estava se tornando uma teia imensa de emoções e realidades distorcidas. "Escuta, preciso encontrar Ana", Vânia respondeu, sua voz agora elevada, firme. A cada palavra que ela pronunciava, a figura do vizinho se aproximava, o sorriso distorcido mostrando dentes afiados e perigosos. "Você não pode deixar que ela saia", o homem disse, um tom de aviso carregado de ameaças nas entrelinhas. "Seja como a luna, cheia de luz ou apenas uma sombra." A criatura parou e olhou para o homem, como se a presença dele a contivesse, mas a determinação de Vânia estava além do medo. "Ela precisa de mim." E com isso, seu instinto de mãe aflora, um brito desprovido de razão cruzou os lábios dela. Nesse intervalo de tempo que parecia se arrastar como um pesadelo, Vânia percebeu que a presença de Dona Melinda não era mera coincidência. Havia algo estranhamente conectado entre elas, algo que ligava o passado ao presente e que envolvia Ana. "Você sabe o que aconteceu na noite em que Ana desenhou o lobo?" Ela exigiu, mesmo com a voz tremendo. O olhar de Dona Melinda desviou para o lado, evitando o contato visual, e isso só aumentou os medos de Vânia. "Ela não pode saber, não ainda. Você precisa entender que..." Antes que ela pudesse terminar a frase, o rugido da criatura e as vozes ressoando na escuridão interromperam o clima já tenso. Os olhos do lobo brilharam com uma intensidade que Vânia nunca tinha visto, e a ideia de que ele também poderia estar sofrendo angustiaram mais do que o próprio terror. "Escute, não confie em ninguém", Dona Melinda gritou, mas já era tarde. O lobo avançou, seus movimentos ágeis fazendo o coração de Vânia disparar. "Você não pode deixar que ela saia", o homem disse, um tom de aviso carregado de ameaças nas entrelinhas. "Seja como a luna, cheia de luz ou apenas uma sombra." A criatura parou e olhou para o homem, como se a presença dele a contivesse, mas a determinação de Vânia estava além do medo. "Ela precisa de mim." E com isso, seu instinto de mãe aflora, um grito desprovido de razão cruzou os lábios dela. Nesse intervalo de tempo que parecia se arrastar como um pesadelo, Vânia percebeu que a presença de Dona Melinda não era mera coincidência. Havia algo estranhamente conectado entre elas, algo que ligava ao passado ao presente e que envolvia Ana. "Você sabe o que aconteceu na noite em que Ana desenhou o lobo?" Ela exigiu, mesmo com a voz tremendo. O olhar de Dona Melinda desviou para o lado, evitando o contato visual, e isso só aumentou os medos de Vânia. "Ela não pode saber, não ainda. Você precisa entender que..." Antes que ela pudesse terminar a frase, o rugido da criatura e as vozes ressoando na escuridão interromperam o clima já tenso. Os olhos do lobo brilharam com uma intensidade que Vânia nunca tinha visto, e a ideia de que ele também poderia estar sofrendo angustiaram mais do que o próprio terror. "Escute, não confie em ninguém", Dona Melinda gritou, mas já era tarde. O lobo avançou, seus movimentos ágeis fazendo o coração de Vânia disparar.
Antes que pudesse formar uma resposta, uma rajada de vento gelado cortou o ambiente, fazendo com que a lanterna tremesse. O homem pareceu se desmaterializar por um instante e a sombra de Dona Melinda se estendeu ameaçadoramente. Ela percorria o caminho do relógio, contando os minutos que Vânia não sabia que ainda tinha. Você precisa saber, o lobo não é o que parece. Dona Melinda tentou alertá-la, mas o rugido do animal fez as palavras dela ecoarem sem sentido. Vânia virou-se novamente. O que você quer dizer com isso? Infelizmente, suas palavras ficaram perdidas na fúria da noite. E então, enquanto a criatura começava a avançar, os caules secos se quebraram sob suas patas, acompanhados de um sussurro rouco, quase humano, algo como um aviso nascido da floresta. Os olhos do lobo brilharam intensamente e uma energia pulsava entre eles, como se a própria natureza estivesse em sintonia. A liberdade era uma ilusão, e Vânia percebeu que escolher o lobo poderia significar abraçar um desterro aterrorizador. Mas não havia escolha a se fazer, porque Ana estava em perigo, presa em um mundo desconhecido. Eu escolho! Eu escolho! Gritou, a crescente determinação enraizada na sua promessa de mãe. Com um movimento impetuoso, Vânia se lançou para frente, desafiando a escuridão que a cercava. Mas quando suas mãos tocaram o pelo do lobo, a realidade ao redor deles distorceu-se. Um clarão de memórias e visões delirantes inundou sua mente. Ela viu sombras passando, ouviu risadas distantes e sentiu o peso de uma maldição ancestral. E então a verdade se impôs como um grito, uma singularidade que fazia o coração dela parar. Ana está mais próxima do que você imagina, mas o preço a pagar será sua própria alma. Um silêncio pesado seguiu-se, quase como se o tempo tivesse parado. No fundo, a pergunta se formava como uma nuvem escura. Até onde Vânia iria para salvar sua filha? E o que restaria dela se sua escolha fosse a errada? Ela sabia que o próximo passo poderia levá-la a um abismo sem volta. Vocês não fazem ideia do que realmente estão enfrentando, sussurrou Dona Melinda. E assim, à medida que o lobo começava a reagir, uma nova onda de terror se aproximava da periferia de sua realidade. A atmosfera tensa foi cortada por uma nova presença, algo que observava de longe e aguardava o momento certo para agir. O lobo hesitou por um breve momento, parecendo avaliar Vânia e o peso de sua escolha. Ela sentiu o coração disparar, uma onda de adrenalina misturada a um terror que não poderia ser ignorado. As palavras de Dona Melinda ecoavam em sua mente, deixando um gosto amargo de dúvida. O que exatamente significava aquela aliança? Estaria fazendo a coisa certa ao se entregar a uma força desconhecida? A floresta ao redor deles apressava-se em se fechar, como se estivesse viva, envolta em sombras e murmúrios. Vânia viu algo se mover por entre as árvores, um brilho furtivo acompanhando as sombras. A tensão do momento a envolveu, deixando-a com a sensação de estar sendo observada, não apenas pelo lobo, que agora parecia um protetor, mas por algo muito mais sinistro. Vânia! A voz de Dona Melinda cortou a escuridão, mas a urgência já estava além de seu alcance. Volte, ele pode não ser o que parece. O aviso dela se perdeu na brisa. Cada palavra era um grito sufocado pela neblina da noite. Sem pensar duas vezes, Vânia se abaixou e tocou o lobo com as palmas das mãos trêmulas. O pelo era quente e vibrante, pulsava com uma energia que ressonava em sua pele. Imediatamente, as visões a envolveram novamente, mas desta vez eram mais nítidas e vívidas. Uma porta abrindo-se para um espaço amplo e coberto de sombras, risos distantes e uma figura feminina vagamente familiar que se confundia com a escuridão. Era Ana. Vânia! A voz de Ana ecoou, um lamento angustiado que cortava o caminho até o coração da mãe. Mãe, por favor! As lágrimas brotaram incontrolavelmente e a determinação de Vânia cresceu. A conexão com o lobo parecia repentinamente mais clara, como se ele a guiasse. Ana! Gritou, mas a resposta dela foi só silêncio, um engasgo nas brumas assombrosas.
O lobo começou a se mover, puxando Vânia para o interior da floresta, seus olhos luzindo como lanternas na escuridão. Cada passo se sentia como um convite para cruzar um limiar entre mundos, um caminho estreito e arriscado que batia no cerne do desconhecido. E então, de repente, a atmosfera mudou. As árvores sussurrantes tornaram-se vozes conhecidas, risos familiares que vibravam nas profundezas da noite. Vânia parou, alarmada, tentando reconhecer as faces em meio às sombras. Eram imagens de pessoas que ela amara, sorrisos conturbados pela dor do que se fora, mas elas se transformavam em rostos distorcidos, enlouquecidos. Ela percebeu que não estava sozinha. Olhos estavam vigiando naquele manto de breu, olhos que injetavam terror e instinto de sobrevivência. Vânia sentiu a necessidade de fugir, seu corpo gritou, mas a conexão com o lobo a mantinha presa. Não a deixe escapar. O tempo é curto, a voz do vizinho sussurrou, quase inaudível, mas penetrante. E se ele soubesse o que se escondia atrás daquela linha tênue da realidade? O que ele realmente queria? A confusão se instalou e a dúvida viçava, quase como um ser em si, infiltrando-se em sua mente. Ela olha para o lobo buscando respostas. Ele a encarava de volta, seus olhos mais profundos do que o abismo. E naquele momento, a doçura de lembrança se transformou em corrosão. Para onde você está me levando? Como resposta, o lobo uivou, não um uivo qualquer, mas uma convocação, um chamado desolador que parecia atravessar a floresta. Os olhos que a observavam se iluminaram com a luz da ferocidade, e Vânia percebeu que aquele não era apenas um chamado, mas uma sentença. Aquela presença que observava e aguardava o momento certo para agir estavam se aproximando. De repente, o chão sob seus pés tremeu e uma figura emergiu das sombras, uma sombra colossal que se amontoava contra a noite. Os sussurros tornaram-se gritos ensurdecedores e a escuridão se aproximava rapidamente, como se o próprio espaço estivesse se dissolvendo. Um frio cortante varreu a floresta e a essência do temor agora estava palpável. Vânia respirou fundo, sentindo a certeza de que sua escolha estava prestes a ser testada de uma maneira que nunca poderia imaginar. Ana! Gritou mais uma vez, na esperança de que aquele chamado quebrasse o feitiço da escuridão. Drasticamente, uma nova luz despertou no horizonte, e respirando fundo, Vânia compreendeu que não havia apenas uma escolha a ser feita. Agora, ela precisava salvar não só a filha, mas a si mesma do próprio abismo. Mas o que realmente a aguardava naquele caminho? E a verdade, qual seria o seu preço? O vento forte carregava consigo um lamento que parecia vir do próprio coração da floresta. Vânia olhava para o lobo, agora com uma profundeza nos olhos que a atormentava. O rugido da sombra colossal reverberava ao seu redor, aprisionando-a em um cerco apertado. O lobo avançou, deslizando entre sombras, como um guardião entre os mundos, mas em Vânia o pânico brotava como erva daninha. Vá, agora! A voz do lobo ecoou em sua mente, mais forte que nunca, incentivando-a a tomar uma decisão. Mas a figura que surgira das sombras era imponente e implacável. Dentro dela, uma partícula de medo era suficiente para paralisá-la, cada músculo resistente à ideia de correr. A silhueta ameaçadora se aproximava, um ser que mantinha a essência de algo muito mais antigo e maligno que qualquer lenda que Dona Melinda tivesse sussurrado em suas conversas. A criatura, com garras afiadas como facas, a observava com um interesse quase predatório. A enorme força emanava dela, e com cada passo que dava, parecia absorver a luz ao seu redor. Vânia! A voz de Ana ressoou mais uma vez, mas agora mais distante, um sussurro envolto em desespero. A dor da separação a atingiu como uma lâmina afiada, cortando a conexão que ainda restava. Cada instante se arrastava, e as imagens de sua filha pairavam sobre ela, a cada batida do coração, pulsando como um eco sombrio nas cavidades da floresta.
A criatura ergueu a cabeça, revelando olhos reluzentes que pareciam conter todo o horror reconhecível. Você ainda tem tempo, Vânia, sussurrou, as palavras saindo com uma voz suave, sedutora, mas impregnada com o veneno da manipulação. Não! Vânia gritou, mas a palavra soou pequena e impotente diante da vastidão das trevas que a cercavam. Ela balançava as mãos trêmulas, mas a conexão com o lobo se fortalecia, trazendo vigilância e consciência de que havia mais em jogo. A aliança não era só entre ela e a criatura, mas algo muito mais profundo e retorcido. Eu posso dar a ela o que você não consegue, continuou a criatura, a voz agora provocativa, insinuante. Desejos não atendidos, sonhos apagados, tudo isso pode ser revertido. A sombra se contorceu, tomando formas que evocavam memórias felizes, mas distorcidas, que rapidamente se tornavam pesadelos. Com um grito abafado, Vânia se voltou para o lobo, que a observava como se soubesse que o tempo se esgotava. Ela respirou fundo e olhou para a figura que se projetava sobre ela, negando o convite sedutor. Quero a verdade. Onde está Ana? A criatura hesitou por um ínfimo instante, seus olhos cintilando enquanto os murmúrios ao redor aumentavam, como se a floresta estivesse em alucinação coletiva. Você está disposta a descobrir? Sacrificará o que ama pelo que não ousa enfrentar? Uma sensação de vazio a invadiu. Naquele momento, tudo parecia desmoronar. O lobo, então, avançou, seu uivo se transformando em um rugido feroz que cortou a atmosfera pesada. Ele estava pronto para protegê-la. Vânia pôde sentir a verdade se arrastando debaixo da superfície, a promessa de algo que poderia redimir não só sua filha, mas também a eles dois. Desesperada, ela se lançou para o lobo, unindo-se ao seu lado. A conexão crescia e junto com ela um poder desconhecido, um calor que queimava em seu interior. Mas, antes que pudesse compreender a plenitude dessa força, o chão sob seus pés começou a se abrir. Isso é apenas o começo, Vânia, a criatura rosnou, cada palavra imbuída de hostilidade. Enquanto a terra se partia, uma nova luz explodiu, mais intensa que antes, revelando um caminho claro entre as sombras, mas também um abismo de escuridão que poderia engoli-la. Nesse instante, Vânia soube que o clamor da verdade estava mais próximo do que nunca, mas a que custo? E quando a luz ao fundo se apagara, o que ela realmente encontraria? Vânia sentiu o chão se romper sob seus pés, uma coluna de escuridão a chamando, como se quisesse devorá-la inteira. O lobo permaneceu firme ao seu lado, seus olhos brilhando com uma determinação que era contagiante. Mas a criatura, agora um borrão de sombras e promessas, riu suavemente. Era uma risada que quebrava a sanidade, uma mistura de triunfo e desprezo. Você não entende, não é? A verdade não é uma lanterna que ilumina o caminho, é um fogo que consome. As palavras ecoaram na mente de Vânia, fazendo-a sentir a dor dos segredos enterrados. Se você escolher esse caminho, não encontrará Ana, mas o caos da sua própria alma. Ela respirou fundo, a pressão da escolha tornando cada segundo uma eternidade. O abismo à sua frente parecia pulsar como um coração maligno. Eu quero salvar minha filha, gritou, a determinação inflando seu peito. Mas foi como se a floresta tivesse escutado sua súplica e rido em resposta, um som que misturava folhas secas e o crepitar de lembranças esquecidas. Atrás dela, o lobo uivou mais uma vez, uma nota de urgência que a arrepiou. Então, enquanto sucumbia à sua própria vontade, Vânia deu um passo à frente. O poder nascia dela, uma chama que começava a se erguer como um fênix. O teto da floresta parecia se partir, e a luz que envolveu a criatura desenhou formas grotescas que se retorciam e riam dela. Excelente escolha, então. Deixe que a verdade venha. Os olhos da sombra se concentraram, e o ambiente ao redor dela começou a se desfazer em uma espiral de cores e sons.
Vânia teve um vislumbre de passado, momentos flutuantes de alegria e dor, risos de Ana se misturando ao choro e à angústia de sua ausência. Era uma dança macabra com o destino. Energia despontou ao seu redor, e a presença da criatura parecia enfraquecer momentaneamente. Vânia estava desaparecendo na luz que crescia, mas ao mesmo tempo sentia a presença da escuridão a puxando, como se lutasse para arrastá-la de volta, para longe de tudo o que conhecia. O lobo rosnou, um aviso de que o tempo estava se esgotando. Você não pode fazer isso, não pode enfrentar o eterno. A criatura berrou, seus olhos agora chamejando com uma raiva palpável. Mas Vânia sabia que a escolha não era dela, era uma escolha entre a verdade e o medo. E enquanto sentia a luz envolvê-la, a sensação de poder evaporou, deixando apenas um eco de coragem. Eu não vou deixar você vencer, ecoou, sua voz ecoando na solidão da floresta. De repente, a luz estourou, a escuridão sendo incinerada, como se um sol nascesse no meio da noite. O chão sob seus pés tremeu, e naquele momento, Vânia viu uma imagem surgindo. Sua filha, presa em um emaranhado de sombras, uma expressão de medo tingida com esperança. "Ana!" gritou, e o coração dela se partiu ao ver a menina tão próxima, mas ainda inatingível. Mas a criatura não estava disposta a desistir tão facilmente. Com um movimento rápido, ela se lançou em direção a Vânia, e cada passo parecia uma eternidade. As sombras se uniram, saindo do chão e formando braços que tentavam agarrá-la, puxá-la para trás. "Você não pode salvá-la!" gritou a sombra. O lobo avançou, correndo para bloquear o ataque. Entre os dois, Vânia percebeu que a ponte entre eles estava se fechando. A luz estava quase apagando, e a verdade dela, aquela que se desenrolava sobre as camadas de trevas, estava prestes a desmoronar. Vânia olhou para o lobo e, em um impulso, estendeu a mão. O que quer que o próximo passo fosse, tinha que ser feito em conjunto. Ela precisava de mais do que coragem, precisava de força. "Juntos!" gritou, determinada. Nesse instante, o tempo parecia parar. O que então escolheriam, o lobo e Vânia? A luz intensa que pulsava como um coração ou a sombra que ameaçava envolvê-los? Uma decisão se aproximava, um cômodo preciso entre a luz que lutava para brilhar e a escuridão que queria engolir tudo. E, com o sussurro das folhas, a floresta aguardava atenta, como se soubesse que o destino de Vânia estava apenas começando a ser traçado. Vânia sentiu a luz dentro de si, ardendo como um fogo sagrado, mas perceber que as sombras continuavam a avançar era como um golpe profundo no seu coração. O lobo a olhava com uma sabedoria ancestral, seus olhos reluziam como estrelas em uma noite sem lua. A conexão entre eles crescia, mas o tempo estava se esgotando. As sombras espumavam à sua volta, ameaçando devorá-los. Com um rugido que parecia ecoar por todas as dimensões do universo, a criatura desferiu um golpe na luz. Vânia sentiu um frio agudo invadir seus ossos. A dor foi instantânea, como se cada membro seu estivesse sendo puxado para diferentes extremos. "Não desista!" O grito do lobo cortou o ar, um chamado que despertou um instinto profundo dentro dela. "Juntos!" gritou novamente, mais alto, enquanto estendia a mão. A luz reagiu à sua determinação, ecoando como um eco distante. Conforme o lobo avançava em sua direção, Vânia se lançou em sua direção, e suas mãos se encontraram, entrelaçando-se em um laço indissolúvel. Sentiu-se pulsar com a energia que emanava de ambos. Então veio o choque. A força combinada deles irrompeu como um trovão, e a luz explodiu em um halo de pureza que afastou as sombras ao redor. Vânia fechou os olhos, permitindo que a luz a envolvesse. Mas, ao abrir os olhos, uma cena aterrorizante se desenrolou diante dela. Ana estava mais próxima agora, mas não era a imagem da menina que Vânia lembrava. Seu corpo estava envolto em correntes de sombras, como se estivesse em uma prisão feita da própria ideia de medo. O olhar da filha era um misto de desespero e esperança, um desespero que só poderia vir de quem estava consumido pela escuridão.
Mãe! A voz de Ana soou como um lamento perdido, ecoando entre os troncos das árvores. Ajude-me, por favor! Vânia sentiu um nó se formar em sua garganta. Eu estou aqui, Ana. Eu vou te salvar. Sua determinação crescia, mas a presença da criatura a ameaçava. Você não pode tocar na luz dela, a sombra desafiou, e com um gesto furioso, as correntes apertaram o pulso da menina, fazendo-a gemer de dor. As sombras dançavam ao redor de Vânia, sussurrando segredos que a deixavam inquieta. A pressão das escolhas passadas ameaçava afundá-la novamente. Por que você quer salvá-la se você mesma não consegue se salvar? A voz da criatura se transformou novamente, agora mais aveludada, quase sedutora. Sem pensar, Vânia se lembrou da força que tinha dentro dela e do lobo ao seu lado. Sua voz não me enganará, ela gritou, e a luz começou a brilhar mais intensamente. Cada palavra pronunciada era como um passo em direção à liberdade. A sombra hesitou, a risada secando em um grunhido de raiva. Você acha que pode desafiar o Eterno? O que tem dentro de você não é suficiente, gritou a criatura. Mas Vânia sentiu que estava perto de quebrar a barreira. Ajude-me, lobo, ordenou, e enquanto ambas as forças lutavam entre si, o lobo se posicionou à sua frente. Com um uivo que ressoou no ar, ele avançou contra a sombra, fazendo com que as correntes de escuridão recuassem momentaneamente. Vânia sentiu uma onda de coragem percorrer seu corpo. Juntas, ela e o lobo formaram um escudo contra a escuridão que ameaçava engoli-los. A luz emanava com tanta intensidade que as sombras começaram a se contorcer, ensaiando uma retirada. Mas a criatura não estava derrotada. Com um rugido furioso, fez um movimento que fez o chão tremer sob seus pés. Você ainda não sabe a verdade. O que você está buscando está muito além do que imagina. A imagem de Ana balançou diante dela, cada segundo parecendo uma eternidade, e o instinto maternal despertou em Vânia. Eu não vou desistir dela. Sua voz ecoou com uma clareza quase sobrenatural. Quando o chão se partiu, revelando um abismo abaixo, Vânia se viu diante de uma escolha aterrorizante. A luz pulsava e chamava, mas as sombras estavam se reagrupando, preparando um ataque final. O lobo olhou em seus olhos e uma pergunta pairou no ar. Estariam prontos para o que estava por vir, ou as sombras finalmente a consumiriam? A escolha estava nas mãos de Vânia, mas a verdade que ela buscava ainda permanecia em volta, em mistério, bem no coração da floresta. O silêncio reinava na floresta, mas não era um silêncio qualquer. Era o tipo de silêncio que vem antes de uma tempestade, carregado de tensão e fervor. Vânia, com o coração pulsando em seu peito, sentia os olhos da escuridão à sua volta, capazes de devorar sua coragem a cada instante. O lobo ao seu lado estava pronto, como um verdadeiro aliado em meio ao terror. Vamos, Vânia, ele parecia dizer, e suas intenções ecoavam mais forte do que qualquer palavra. O abismo diante dela era uma promessa de inferno, mas também uma porta para a verdade. O sorriso maligno da criatura se expandiu, como se soubesse que a fraqueza ainda pulsava dentro de Vânia. A sombra dançava ao seu redor, rindo silenciosamente, mas algo dentro dela se agitou. O olhar de Ana a atravessava, e as correntes de escuridão que a aprisionavam pareciam pulsar com a dor da separação. Mãe, por favor, gritou Ana, e cada palavra era um fio de esperança emaranhado nas trevas. Eu vou tirar você daqui, eu prometo, Vânia gritou, sentindo a determinação crescer como uma onda, a luz dentro dela iluminando as sombras. A criatura se contorceu, desafiando sua declaração. Achou que pode salvar a sua filha? Você não sabe o que está fazendo. Com isso, o chão sob seus pés se partiu mais, revelando profundezas de escuridão ainda mais ameaçadoras. Mas, em vez de recuar, Vânia sentiu um impulso avassalador de avançar. A verdade pode ser aterrorizante, mas eu sou mais forte que esse medo, disse, e as palavras ressoaram como um grito de desafio.
O lobo, em sintonia com seu espírito, começou a uivar, chamando forças que Vânia não entendia. Juntos, eles se tornaram uma tempestade, uma força unida contra o mal que os cercava. Basta, Vânia gritou, e ao enunciar essa palavra, a luz em seu interior explodiu em um brilho intenso, como um farol diante da escuridão. As sombras hesitaram, como se a luz que emanava deles fosse uma novidade aterrorizante. A criatura rugiu de frustração, mas agora era a vez de Vânia. Eu não sou uma vítima, sou uma mãe, e isso me dá poder. A luz cresceu ainda mais, e todas as correntes que aprisionavam Ana começaram a tremer, como se sua própria existência estivesse questionando aquilo que a mantinha presa. Ana olhou para a mãe, e em seus olhos havia um espetáculo de emoções, amor, medo, esperança. Mãe! Ela gritou novamente, mas agora havia uma força na voz que não existia antes. A luz de Vânia parecia atravessar o espaço até a filha, e cada batimento de seu coração pulsava em uníssono com a própria floresta. Sentindo o poder se intensificarem no que era antes uma fraqueza, Vânia deu um passo à frente, mais perto de Ana. Eu estou aqui, sempre estarei. A luz explodiu, varrendo as trevas, e um novo som ecoou na noite, uma melodia de liberdade, de redenção. As correntes desfizeram-se como se nunca tivessem existido, e Ana, envolta na luz, finalmente se libertou. Mãe! A menina correu em direção a Vânia, e quando se abraçaram, o poder da verdade que as uniu se tornou quase palpável. A luz envolveu ambas, formando uma esfera resplandecente que empurrou a criatura para trás. A sombra rugiu, suas garras se retorcendo em dor e desespero. Vocês não podem escapar de mim! A criatura gritou, mas sua voz estava se perdendo na tempestade de luz que crescia entre Vânia e Ana. Na verdade, sou eu quem controla a escuridão. Mas Vânia sabia que a verdade era diferente. Era o amor, a fé e a união que realmente tinham o poder de derrotar o medo. Como se estivesse em um filme, a esfera de luz lançou-se contra a criatura, e um estrondo ensurdecedor reverberou na floresta. As sombras se agitaram e começaram a se desvanecer, deixando para trás um caminho iluminado. Vânia e Ana estavam juntas, abraçadas, e enquanto a luz os envolvia, as memórias de terror foram substituídas por visões de esperança. A criatura gritou uma última vez, mas sua voz desapareceu nas profundezas do abismo que agora se fechava, como se o próprio universo estivesse se ajustando. E então, numa fração de segundo, tudo estava em silêncio. A floresta voltara ao seu estado pacífico, as sombras dissipadas, como se a noite tivesse assimilado a luta que ali se deu. Vânia e Ana estavam sãs e salvas, mas ao olhar uma para a outra, perceberam que o verdadeiro desafio seria o que viriam a enfrentar depois da noite de horror. O lobo olhou para Vânia, um brilho de reconhecimento e eternidade em seus olhos. Você fez a escolha certa, ele disse em um sussurro que ecoou na brisa. Vânia sorriu, o peso do terror se dissipando em uma onda de alívio. Juntas, mãe e filha deixaram a floresta, sabendo que o amor sempre prevaleceria, mesmo diante das sombras mais sombrias. Mas as lições dos horrores daquela noite ficariam com elas, marcando uma percepção nova sobre o poder da verdade e da união. Porque todo final carrega a semente de um novo começo. E talvez esta história ainda tenha mais capítulos a serem escritos. Agora é hora de você se juntar ao nosso terror com sua própria conexão. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e trazer mais histórias de arrepiar. Comente suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Não espere nem mais um segundo.